Oi pessoal, tudo bem? É o professor Cleto falando. A gente vai estudar essa semana, tá? E a próxima, ainda sobre o conteúdo de estatística, a gente vai falar sobre gráficos e tabelas, tá? Em cima do livro de vocês, a partir da página 116, ok? Eu peço que vocês deem uma olhada legal aí em casa, dessa parte da estatística. É um conteúdo simples, muito simples, tá? É muito mais análise do que cálculo. E cai bastante no Enem, certo? Cai muito no Enem, ok? Então é um conteúdo importante, eu peço a atenção de vocês e vocês vão observar que é uma coisa bem simples, tá? Então vamos começar. Aqui, ó, gráficos e tabelas, ok? Os gráficos e as tabelas são os recursos estatísticos muito úteis para resumir apresentações, para resumir e apresentar, os resultados obtidos por uma pesquisa, ok? As tabelas são utilizadas para organizar as informações e apresentá-las de modo mais simples ao leitor. Já os gráficos, além de simplificar a exposição dos dados obtidos na pesquisa, possibilitam uma análise mais detalhada acerca da evolução das variáveis, ou de como elas se relacionam. Muito bem. Aqui nas tabelas, tá? É o seguinte, só para a gente não estar precisando estar lendo tudo isso aqui, vamos sublinhar o que é mais importante aqui para vocês, tá? As tabelas, pessoal, elas têm em sua estrutura título e fonte, ok? Esses dois quesitos aqui são importantíssimos, tá? Na tabela e também vão aparecer nos gráficos, ok? O título deve conter informações suficientes para explicar o que está sendo apresentado. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma tabelinha, certo? Olha só o título aqui, ó, de 2015. Pontos mais elevados do Brasil em 2015, tá? Isso aqui é o título. Bom, você já de cara já pensa assim, pontos mais elevados, tá? Ele, de acordo com a visão rápida dessa tabela, se ele está falando de pontos mais altos, mais elevados, a gente vai, e pela figura aqui, ó, a gente vai notadamente se atentar para a altura, de alguma coisa, ou a altitude. E não é à toa. Bem aqui nós temos na segunda coluna altitude em metros e aqui o nome do estado, certo? Aqui são alguns estados, certo? E pela análise aqui dos números, tá? Das altitudes, o mais elevado está aqui, ó. Ou seja, isso aqui está numa ordem, decrescente, do maior para o menor. O pico da neblina em Manaus tem altitude maior no Brasil. Isso aqui é um dado de 2015. Ok? Vamos lá. Aí aqui, analisando essa tabela, chegamos a algumas conclusões e tal, O pico da neblina tem a maior altitude e assim vai, ok? Outro exemplo aqui, ó, de tabelinha, certo? 3 colunas com informações numéricas, mais uma quarta coluna aqui, que é a primeira, falando sobre zona urbana, zona rural e o total, ok? Ó, fonte, desculpa, aqui é o título, Aqui é o título, assim como esse aqui, ó, e eu acabei esquecendo de falar, ó, sobre a fonte. A fonte também é muito importante numa tabela, porque é nela que você vai localizar aonde foi feito, aonde está localizado essa pesquisa aqui dessa tabela. Aí aqui, por exemplo, ó, na fonte IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através do site, inclusive ele coloca até, ó, acessado em 18 de abril de 2016, ok? É importantíssima a questão da fonte. Aqui um outro exemplo de tabela, fonte, ó, também aqui IBGE e tal, ok? Vamos para os gráficos. Nós vamos especificar aqui, turma,
os gráficos, tá? Que é o que mais cai no Enem. Aí nós vamos ter gráfico de barra, gráfico de setor, tá? Pictograma e assim vai. Vamos aqui analisar o gráfico de barras, certo? Bem simples, ó. Existem dois tipos de gráficos de barras, tá? As barras quando elas estão, ó, na vertical e quando elas estão, ó, na horizontal, ok? Gráficos de barras horizontais, gráficos de barras verticais, beleza? Só um detalhezinho aqui que não precisa estar se atentando muito, mas somente para nível de informação. A largura, ó, a largura de cada barra dessa, tá? De cada retângulo desse é o mesmo. Eles têm a mesma largura, tá? Mas em relação à altura, logicamente vai ser diferente porque vai depender das informações, né, apresentadas. Por exemplo, aqui, ó, nós estamos falando de população brasileira estimada por região, ok? Aí aqui, ó, esses dados aqui na vertical é número de habitantes, ok? Aí você vem aqui a ver a quantidade de habitantes, vem do 0 até aqui os 100 milhões. E na horizontal nós temos as regiões, tá? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, ok? Aí observe que esse númerozinho aqui que está em cima da barra da região Norte é a quantidade de habitantes dessa região. Bem aqui, ó, Sudeste. Esse valorzinho aqui apresentado é exatamente a quantidade de habitantes na região Sudeste, ok? Bem simples, né? O gráfico de barras horizontais, ele está dando aqui, ó, praticamente as mesmas informações, só que aqui ele vai falar sobre jovens de 15 a 17 anos de idade fora da escola. Aqui já é outro tipo de estatística, né? Fora da escola nas regiões do Brasil em 2013, tá? Aí aqui ele vai especificar o seguinte: na horizontal, esses valores aqui, ó, são percentagens, tá? Em cima das regiões. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que, por exemplo, ó, na região Sudeste, a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que estão fora, né, da escola, conforme tem aqui no título, é exatamente 14,2%, ok? Centro-Oeste, 16,3%, e assim vai, ok? Aí aqui, ó, um outro exemplo de gráfico de barras. Há também gráfico de barras múltiplas. Por quê? Porque se vocês observarem, nós vamos ter aqui dois tipos, ou pode ter vários, né? Tipos de barras. Aqui, ó, oferta de energia, nesse exemplo, tá? Oferta de energia no Brasil, de 2011 a 2014. Observe essa informação que tem aqui. Esse verde aqui, eu acho que é verde claro, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Este tipo de verde aqui está falando de energia renovável, tá? E esse outro fala de energia não renovável, certo? Não renovável. Vamos lá. Aí aqui ele está falando aqui na vertical são os anos, e aqui novamente, ó, ele está estipulando percentagem, tá? Em 2014, tá? Observem que tivemos energia renovável 39,4%. Energia não renovável foi bem maior, né? 60,6%. Em 2013, energia renovável foi 40,4% e não renovável 59,6%. E assim vai, ok? Bem simples também. É só para diferenciar, pessoal, é o seguinte, que o gráfico de... Deixa eu tirar aqui. O gráfico de barras, nós podemos ter eles na vertical, horizontal e barras múltiplas, tá? Gráfico de linhas, pelo próprio nome já está dizendo, tá? É linhas, ok? Observe isso aqui, ó. São linhas. Aqui pode ter, aqui tem duas linhas, né? Mas pode ter mais, ok? Aí vamos lá. O gráfico de linhas ou gráfico de segmentos pode aparecer assim também.
São utilizados em geral para representar a variação contínua de um fenômeno no decorrer do tempo. Esse tipo de gráfico facilita suposições em relação a tendências do fenômeno pesquisado. Ok? Vamos lá. Título, né? Fonte. Olha só. Como os gráficos de linhas tratam de variação de uma grandeza em relação à outra, podemos dizer que eles nos reportam ao conceito de função. No gráfico taxa de fecundidade do Brasil, que é esse aqui, ó, taxa de fecundidade no Brasil, o número de filhos por mulher está em função do tempo. Se a gente analisar aqui, ó, número de filhos por mulher, né? E aqui a questão do período em anos, né? Aí se observarmos que nessa linha aqui, ó, essa linha, em 1940, a média de número de filhos por mulher era de 6,16, ou seja, 6 filhos, né, aproximadamente, por mulher. E que isso, no decorrer do tempo, né, da história, foi diminuindo, até que em 2015, ó, segundo a pesquisa, apenas 1,72, ou seja, quase 2 filhos a média por mulher, tá? Nessa pesquisa. Aqui, distribuição da população brasileira nas zonas urbanas e rural, distribuição da população, né? Aqui, ó, população em porcentagem, certo? E aqui o período, né? O ano. Aí aqui, ó, população urbana, então é essa linhazinha aqui, ó, mais escura, população urbana. Observe que aqui está tendo um crescimento, né, da população na zona urbana no decorrer do tempo. E da população rural está diminuindo, ou seja, o campo está ficando vazio em relação ao número de pessoas, né? De acordo com essa pesquisa aqui até 2010. Gráfico de setores, também conhecido, pessoal, tá, como gráfico de pizza, tá? Simplesmente pelo formato dele, certo? Que é um setor circular, ok? Aí aqui está dando a distribuição do PIB brasileiro por setor em 2014, que é PIB, Produto Interno Bruto, né? É a soma das riquezas, né, acumuladas em determinado período e em determinada região. Aqui no caso acho que é, ó, PIB brasileiro, então é do Brasil por inteiro, certo? Aí aqui os serviços acumularam 71%, agropecuária, desculpa, 5% e indústria 24%. Só um exemplo aqui, tá? Pirâmide etária. Pelo nome aqui já está falando, etária, vai falar sobre faixa etária, idades, ok? As pirâmides etárias são um tipo de gráfico utilizado para representar uma população cuja distribuição está disposta em faixas etárias. Esse tipo de gráfico costuma se organizar os dados de maneira que na parte inferior, aqui é só uma regrinha básica, né? Na parte inferior, que é a base, ó, bem aqui, estejam as faixas etárias dos mais jovens e na parte superior, que é o topo, as faixas etárias dos mais idosos, né? Conforme a gente vê aqui nesse gráfico, certo? Aqui vem do 0 a 4 anos e vai até chegar aqui, ó, dos 70 anos ou mais. E ele aqui subdividiu em duas partes, ó. Desse lado esquerdo nós temos as faixas etárias dos homens e desse aqui das mulheres, né? Ó, por milhões de habitantes. Na parte horizontal, aqui foi determinado por milhões de habitantes, ou seja, a quantidade de pessoas. E cada barrinha dessa aqui, ó, certo? É a quantidade em milhões de habitantes correspondente à faixa etária, ok? Das mulheres do mesmo jeito. E por último, esse aqui, ó, pictograma. O pictograma, pessoal, a diferença dele em relação aos outros, né? Que aqui poderia ser, por exemplo, ó, um gráfico de barras na vertical. O pictograma simplesmente vai fazer o que, ó? São gráficos que utilizam em sua apresentação figuras, fotografias ou outros recursos visuais relacionados, ó, ao contexto, tá? Tratado.
Essas imagens tornam o pictograma mais atrativo ao leitor, né? Certo? E eu acho que é até mais simples para se entender também, a depender do gráfico, ok? Ó, países, aqui um exemplo. Países com as maiores reservas de petróleo em 2014, certo? Maior aqui reservatório em bilhões, ó, bilhões de barris de petróleo. Venezuela, e aqui em último, a Líbia. Estados Unidos está em penúltimo, ok? Aqui são outros exemplos, ó, o cara colocou aqui um carrinho, certo? Que é a frota de veículos no Brasil, como só vem crescendo. Aí aqui, ó, ele colocou aqui dentro de um gráfico de setores, ou gráfico de pizza, né? Uma marca d'água aqui, ó, do mosquito da dengue, né? Para demonstrar aqui, ó, percentual de casos prováveis de dengue por região no Brasil. Aí cada fatiazinha dessa aqui, ó, é uma região, né? Com o seu percentual de casos prováveis de dengue. Aí nesse caso aqui, ó, a região sudeste está ocupando o maior espaço, né? 62%, dados de 2015. Pessoal, em relação a essa parte da estatística que fala sobre gráficos e tabelas, é só isso. É interpretação, análise, tá? Na semana seguinte vamos colocar algumas questões, inclusive do Enem, tá? Para a gente analisar e responder. Vocês vão observar que é uma coisa bem simples, mas que cai bastante no Enem, ok? Forte abraço, pessoal, e que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês vão ver esse vídeo, tá? Que vocês estejam bem, que a família esteja bem, ok? Forte abraço.